aqui mais uma dúvida do Marcos Proença, que é calcular o valor da tensão V, que é essa tensão aqui, e da corrente I nesse circuito. Então, Marcos, assim como na sua dúvida anterior, podemos utilizar o teorema da superposição, corrente das malhas, tensão dos nós, mas eu prefiro usar o teorema de Thevenin, que vai facilitar o nosso trabalho aqui, ok? Então a primeira coisa aqui, só para facilitar o nosso trabalho, né, é a gente redesenhar esse circuito com as baterias. Eu gosto sempre de fazer isso. Ajuda a gente a enxergar algumas coisas que talvez não estejam muito claras. Então aqui, no lugar dos 15 volts, eu vou colocar aqui uma bateria de 15 volts, ok? Ligado aqui ao terra, 15 volts. E no lugar aqui do 10 volts eu vou colocar também uma bateria aqui de 10 volts. Isso aqui é só para facilitar a gente enxergar melhor algumas características do circuito na hora de transformar aí, de utilizar o teorema de Thevenin. Então aí eu fiz dessa forma, que eu acho que fica mais fácil. E vamos tirar esse 15 aqui em cima e esse 10 aqui também, já que já representamos aqui nas baterias, né? Como aqui os dois são terras, os dois pontos são terras, eu posso interligá-los também sem problemas através de um fio aqui, já que eles são o mesmo potencial, ok? E aí, então está o nosso querido circuito. Bom, o teorema de Thevenin, a gente começa então calculando a tensão de Thevenin. Então a gente vai calcular a tensão de Thevenin. Para isso, então, a gente vai pegar essa nossa carga aqui, que é um diodo. Vamos tirá-la daqui, né? Colocar a nossa carga aqui. Vamos até destacar que essa aqui é a nossa carga. E aqui nós temos esse circuito aberto. E aí a gente vai calcular a tensão aqui nesse circuito aberto, uma vez que nós temos aí agora o teorema de Thevenin. Então, eu tenho que calcular a tensão nesse ponto aqui, dois resistores de 10K em série, numa resistência de 15 volts. Como as resistências são iguais, a tensão vai ser dividida pela metade. Eu vou ter aqui 7,5 volts. Tá? Não é nosso objetivo ensinar isso aqui detalhadamente. Aqui é a mesma coisa, duas resistências iguais, de mesmo valor, em 10 volts, então no meio eu vou ter 5. Então a diferença de potencial que eu tenho aqui, olha só, é de mais aqui, menos aqui, 2,5 volts, que é a diferença entre, vamos escrever melhor, né, pessoal? Mais e menos aqui, 2,5 volts, que é a tensão daqui, menos a tensão daqui. Então, minha tensão de Thevenin é de 2,5 volts, ok? Então, descobrimos aí o V de Thevenin. Agora que a gente já descobriu o V de Thevenin, a gente vai descobrir o R de Thevenin, a resistência de Thevenin. Então, para isso, a gente vai apagar isso aqui, não vai mais ajudar muito a gente, né? E também esses valores de tensão, já descobrimos o V de Thevenin. E vamos curto-circuitar aqui as baterias, né? Curto-circuitamos esta primeira bateria, fonte de tensão curto-circuita, fonte de corrente vira circuito aberto no teorema de Thevenin, assim como no teorema da superposição. Então aqui já vamos curto-circuitar as duas, tá aí as duas baterias curto-circuitadas. Aí vamos medir então a resistência entre esses dois pontos. E aí, a gente tem que observar o seguinte, esses dois resistores de 10K, que antes estavam em série, agora eles estão em paralelo. Então, se a gente for redesenhar esse circuito aqui, nós vamos ter aqui de um lado do nosso R de Thevenin, né, dois resistores de 10K em paralelo, que é a mesma coisa, né, pessoal, que um resistor de 5K. Ok? Então aqui temos um resistor de 5K. E do outro lado, nós temos dois resistores também de 10K, que também estão em paralelos, depois que a gente curto-circuitou a bateria. Então eu também vou ter aqui um resistor de 5K. E aqui por baixo eles estão se interligando um ao outro.
Dessa forma, então, a resistência de Thevenin, que é a resistência entre esses dois pontos, se transformou em dois resistores de 5K em série. Então, a resistência de Thevenin vai ficar, então, 10K. Então, a gente pode transformar esses dois pontos aqui do circuito, simplificar eles para que se transforme em uma V de Thevenin, que é 2,5 volts, 2,5 volts, em série com um resistor de 10K. E aqui nós temos, então, nesse espaço que sobrou, a nossa carga. Qual é a nossa carga, pessoal? Olha só, é um diodo. É um diodo que, como a gente está vendo, né, ele está invertido. Olha só, ele está aqui invertido, o nosso diodo. E vejam que já foi dado no desenho da carga que a polaridade de medição nesse diodo é mais aqui e menos aqui, e que a corrente estaria nesse sentido. Mas reparem que o diodo está polarizado reversamente. A gente descobriu que a tensão de Thevenin, olha só, a gente tem o mais aqui e o menos aqui, né? E está ao contrário em relação ao diodo. Então a corrente no diodo eu já sei que é zero, porque ele está polarizado reversamente. A tensão no diodo, quando ele está polarizado reversamente, não passa corrente e toda a tensão fica no diodo. Então a tensão V vai ser de menos 2,5 volts. Ou seja, toda a tensão da bateria ficou no diodo. Mas por que menos? Por que ficou menos 2,5 volts? Simples. Vejam aqui que a polaridade que foi dada para o diodo foi menos aqui e mais aqui. Só que, na verdade, a polaridade real é essa daqui. Olha só, a polaridade real é 2,5 volts, desse jeito aqui. Então, ficou ao contrário. Se ficou ao contrário, fica negativo, né? Então, tá aqui. Essa é a resposta. A corrente é zero. Tensão no diodo é menos 2,5 volts. Então, lá naquele circuito original que nós tínhamos, vamos tentar recuperar aqui o circuito original, né, que é o circuito que o Marcos nos mandou por e-mail. Está aqui o circuito original. Né? Nós não temos corrente passando, corrente é zero. E a tensão aqui acabou ficando 2,5 volts. O que, né, acabou simplificando tudo aquilo que a gente fez. Porque aqui eu tenho 15 volts dividido em duas resistências iguais, eu tenho aqui no meio 7,5 volts. 10 volts dividido em duas resistências iguais, eu tenho aqui 5 volts. Então 7,5 volts aqui, 5,5 aqui, ficou 2,5 volts reverso no diodo. Não é isso? Com polaridade invertida, por isso ficou menos 2,5 volts. Porque vejam que a polaridade que está indicando no diodo, na realidade ela foi invertida, então ficou negativo. E não passa corrente porque o diodo está reverso. Então é isso. Até essa simples análise rápida aqui já serviria para a gente descobrir os valores, mas é sempre bom a gente aplicar um teorema. O mesmo já não aconteceria se a gente invertesse o diodo. É por isso que eu utilizei o teorema de Thevenin. Se a gente invertesse o diodo, aí nós teríamos que usar o teorema de Thevenin para conseguir calcular de forma mais simples o que ia acontecer nesse circuito aqui, ok? Então é isso. Se você gostou, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Tchau.